Boa noite, irmãos. Como combinamos, estamos aqui diante da santa e gloriosa palavra de Deus e vamos estudar a Bíblia, não é? Hoje vai servir como base para a nossa reflexão essa revista Palavra e Vida, que você conhece bem, a lição de número 11, a depressão por conta da decepção consigo mesmo. Gostaria de estar aí com vocês, presente fisicamente, mas como nós somos impedidos por conta de tudo que os irmãos sabem que tem acontecido, então vamos estudar a palavra de Deus mesmo assim. Vamos usar a tecnologia que Deus colocou à nossa disposição para a glória e para a honra dele, ok? Então vamos lá, pega a sua Bíblia, pega a sua revista, se você preferir, se não, pode acompanhar-me mesmo sem as duas. Vamos lá, a lição de hoje a nossa reflexão de hoje é a depressão por conta da decepção consigo mesmo. E será baseado em Lucas 22, versículos de 54 a 62. Diz assim a palavra de Deus. Então, após prenderem Jesus, levaram-no para a casa do sumo sacerdote e Pedro os seguia à distância. Mas quando acenderam uma fogueira no meio do pátio e se sentaram ao redor dela, Pedro sentou-se junto com eles ao redor do fogo. Uma criada o viu sentado à luz do fogo, olhou fixamente para Pedro e disse: Este homem estava com ele, estava com Jesus. Mas ele, Pedro, negou, dizendo: Mulher, eu não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem estava com Jesus, pois ele é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se, olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, Pedro chorou amargamente. Quero enfatizar e repetir esse versículo. Saindo dali, Pedro chorou amargamente. Queridos, Pedro era um homem que, nesse momento, segundo os especialistas, ele deu uma demonstração de que não estava bem, não é? E nós vamos usar esse texto para falar sobre a depressão por conta da decepção consigo mesmo. A depressão não faz distinção de pessoas. Ela pode atingir os seres humanos independentemente da classe social, nacionalidade, cor, religião ou qualquer outro fator que possa classificar a raça humana. E os especialistas dizem que alguns sinais, alguns indícios dessa doença são ansiedade, alterações do apetite, do peso, do sono, dor crônica, agitação, alteração motora, sentimento de inutilidade ou de culpa, dificuldade de concentração e etc. O caso de Pedro, segundo os especialistas, trata-se de depressão moderada, seguida de senso de inutilidade e culpa. Pedro ficou muito triste, sentiu-se culpado, sentiu-se inútil, porque aquilo que ele se propôs a fazer, ele falhou num determinado momento. Eu gostaria de refletir com você, fazendo alguns destaques. O primeiro destaque que eu quero fazer, aliás, a lição faz esse destaque, não é? Pedro começou a cair quando decidiu seguir Jesus de longe. Vou repetir para você. Pedro começou a cair quando decidiu seguir Jesus de longe. Olha o que nos diz Lucas, ouça o que nos diz Lucas 22, 54. Então,
após prenderem Jesus, levaram-no para a casa do sumo sacerdote e Pedro os seguia de longe ou à distância. Perceberam? Jesus sendo conduzido para a casa do sumo sacerdote, após ter sido traído por Judas, e Pedro, então, que se dizia ser um dos seus servos, um dos seus seguidores, o seguia à distância, o seguia de longe, uma distância suficientemente grande para não se comprometer com aquela causa, ou para negar a Jesus. Na hora da provação, Pedro não pensou duas vezes, e ele negou Jesus como se nega alguém a quem não se ama. Pedro foi tão humano quanto nós somos. Claro que o nosso foco aqui, o nosso objetivo aqui não é censurar Pedro, é refletir sobre a humanidade dele. Pedro tem um pouco ou muito de nós, ou nós temos um pouco ou muito de Pedro. Pedro foi aquele mesmo que afirmou que seguiria Jesus por onde ele fosse. Vocês se lembram disso? Isso está lá em Lucas 22, de 31 a 33. Se você quiser, pode acompanhar aí na sua Bíblia. Vejam o que Pedro jurou, o que Pedro afirmou naquele diálogo com Jesus. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, Pedro, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu, vejam a resposta de Pedro, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Aquele mesmo Pedro que disse que estava pronto para ir com Jesus até a prisão e a morte, na hora da provação, ele então virou as costas para Jesus. Por que Pedro chorou amargamente? Porque Pedro era aquele homem inconstante, um ser humano como eu e você, que ora erramos, ora acertamos. O choro amargo de Pedro se deu por conta de um momento de baixa, um momento de medo, um momento de insegurança. Quando a gente se acha forte demais, acaba se traindo, acaba constatando que é fraco. Então, querido, por isso que Paulo diz, quando penso que estou forte, aí é que estou fraco. E esse choro revela tanto a Pedro quanto a nós mesmos o quanto somos fracos e vulneráveis. Quando Pedro afirmou que iria com Jesus até a morte, ele criou dentro de si a ideia de que seria um discípulo acima do bem e do mal. E quem de nós pode se considerar assim, acima do bem e do mal? Todos nós temos nossos dias de altos e baixos. Um dia estamos cantando, outro dia estamos mais cabisbaixos, mas nem por isso deixamos de ser servos de Deus. Segundo destaque que eu quero fazer para você nesta noite, ainda baseado nessa nossa reflexão, é que Pedro sentiu-se inútil e culpado. Pedro chorou, Pedro sentiu-se inútil e culpado. E Pedro, então, após ter aquele sentimento de culpa e de inutilidade, ele, então, lá em João 21, versículo de 1 a 3, abra sua Bíblia nessa referência, João 21, versículo de 1 a 3, eu vou ler o que diz essa passagem bíblica. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estando juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Pedro. E eles disseram, nós vamos com você, Pedro. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Perceberam o que Pedro disse? Pedro afirmou, vou pescar. E não foi sozinho, mas levou consigo aqueles seus companheiros de pesca. Pedro até então era pescador de homens.
mas devido àquele dissabor, devido àquela experiência adversa vivida, Pedro então voltou atrás. Ele estava querendo voltar a pescar peixes e abandonar o privilégio que era de ser um pescador de almas, um pescador de vidas, um servo de Deus. Ele havia sido convidado por Jesus para pescar vidas e agora estava retrocedendo. Isso era rebaixamento. Era descer para a segunda divisão, se nós estivéssemos falando aqui de esporte, né? Seria como descer para a segunda divisão na caminhada da vida. Era declínio. Era declínio. Aquele mesmo Pedro que havia falado para Jesus, olha, eu vou contigo até a morte se precisar. Agora então estava voltando atrás. Você se lembra quando Pedro foi chamado por Jesus para ser um pescador de vidas? Tanto ele quanto o seu irmão André, eles aceitaram prontamente. Esse episódio da chamada de Pedro está lá em Mateus 4, de 18 a 20. Diz assim, Mateus 4, de 18 a 20. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores de peixes, obviamente. E Jesus disse, sigam-me e eu os farei pescadores de homens, pescadores de vidas. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Perceberam? Pedro era um pescador de peixes, foi promovido a pescador de vidas, e agora, depois de uma desilusão, de uma decepção, de um dissabor, Pedro então decepcionou-se, largou tudo e quis voltar a ser pescador de peixes. Mas Deus nos trata com amor. Deus nos trata com um carinho sem igual. Deus não desiste de nós. Se você está passando como Pedro algum momento difícil, onde você enfrentou uma luta tão grande que você ficou decepcionado com alguém do seu convívio ou ficou decepcionado com você mesmo, não permita que isso paralise a sua caminhada. Vença as lutas. Supere as questões mal resolvidas, as experiências difíceis e pesadas enfrentadas no passado. Quero fazer um outro destaque para você refletir comigo. Depressão leve ou moderada também é perigosa para a nossa caminhada. E os especialistas nesse assunto dizem que podem haver 3 tipos de depressão. Podem existir 3 tipos de depressão. A leve, a moderada e a intensa. Não é? Então, Pedro II, esse especialista, estava aqui com uma depressão moderada. Mas depressão moderada, depressão leve ou moderada, também é perigosa para a nossa caminhada. Lucas 22, versículos de 57 a 60, diz assim, mas ele negou, mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse, você também é um deles. Homem, eu não sou um deles, respondeu Pedro. Versículo 59. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou, certamente este homem estava com Jesus, estava com ele, pois é um galileu. Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. Perceberam? Pedro, depois de ter feito um voto de seguir a Jesus, de ser um pescador de vidas, depois de ter feito junto com o Senhor aquele pacto, agora ele então negou 3 vezes o Senhor Jesus. Quem de nós, através das nossas atitudes, nunca negou o Senhor? Todas as vezes que desagradamos a Deus, que fazemos alguma coisa que sabemos que Deus não se agrada dela, estamos, de certa forma, negando o ideal de vida que abraçamos. Mas os especialistas falam que sentimentos semelhantes aos de Pedro
podem causar sérios riscos à saúde emocional e espiritual das pessoas. Precisamos estar atentos. Muitas vezes achamos que alguns motivos são banais e não damos a devida atenção aos sintomas e achamos que tudo não passa de uma bobagem. Na verdade, o que é bobagem para um pode ser coisas graves para outros. As pessoas são diferentes e cada uma delas se deixa bater e abalar por situações diferentes. Mas, queridos, ainda bem que Deus é Deus e Jesus é Deus encarnado. E eu quero destacar com você a sensibilidade de Jesus para ajudar a quem precisa. A sensibilidade de Jesus para ajudar a quem precisa, ao necessitado. Isso está lá em João 21, de 4 a 6. Vejam a sensibilidade de Jesus em querer ajudar Pedro, aquele que o havia negado, aquele que o havia traído. Vejam só o que aconteceu. João 21, de 4 a 6. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Não, eles responderam. Ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a enorme quantidade de peixes. Vocês perceberam? Jesus é especialista em tirar o homem daquela situação deplorável, do fundo do poço. Ele, depois de ser negado por Pedro, traído por Pedro, ele chegou a uma praia, não é? E lá então estava Pedro e sua equipe, que haviam desistido dessa missão sublime de pescar vidas, retrocederam, foram rebaixados para a segunda divisão. Eles então resolveram voltar a pescar peixes. Jesus então, ao invés de chegar censurando Pedro, Jesus então chegou com aquela palavra terna e carinhosa, porque percebeu que eles haviam pescado a noite toda peixe e não haviam pegado nada para a sua alimentação. Jesus então, ao invés de censurá-lo, Jesus disse: Filhos, vocês estão com fome? Vocês querem comer? E Pedro disse assim: Olha, a gente não pegou nada. Eles disseram: a gente passou a noite toda pescando, estamos aqui cansados da tarefa da pescaria. Nós não pegamos nada, Senhor. E Jesus, então, com aquele carinho, com aquele amor que lhe é peculiar, disse então: Olha, vamos fazer o seguinte, lança a rede para o lado direito do barco. Jesus, se fosse qualquer outra pessoa, talvez se ele fosse eu, se fosse você ou qualquer um outro ser humano, ele poderia ter tratado Pedro das seguintes formas: com repúdio. Pedro, você me traiu, não quero mais saber de você. Com indiferença, não é? Pedro, já que você não quer caminhar comigo, já que você não quer ser um pescador de vida, já que você quer viver essa sua vidinha aí de pescador de peixes, olha, o problema é seu, eu não tenho nada a ver com isso. Mas sabe por que Jesus foi tão misericordioso com Pedro? E sabe por que ele é tão misericordioso com a gente? Porque ele nos conhece e sabe que nós somos pó. Ele nos conhece e sabe que nós não somos perfeitos. Ele não esperava de Pedro um amor perfeito. Ele esperava do seu servo um compromisso capaz de o levar a cumprir a missão que ele recebera de Deus. O que Jesus esperava de Pedro não é que Pedro fosse perfeito, mas que Pedro cumprisse a missão que o Senhor deu para ele cumprir. É assim que Deus quer fazer conosco. Se a sua vida anda paralisada por conta de alguma experiência do passado, experiência desagradável que você tenha vivido, tenha experimentado, tenha passado com algum irmão, com alguma pessoa,
Isso não é justificativa para você interromper a sua caminhada cristã. Isso não é justificativa para você ficar dizendo, puxa, não tenho mais utilidades, errei, não me sinto mais digno de caminhar com o Senhor. Deus está sempre pronto a nos dar uma nova oportunidade. O cuidado de Jesus com Pedro mostra o quanto Deus sabe lidar com a nossa humanidade. Nós somos humanos. Nós, é claro, quando falhamos, devemos ficar tristes sim, ressentidos sim, mas não precisamos ficar doentes e abandonar a caminhada cristã por causa dos deslizes que por vezes cometemos. Então Pedro quis desistir, mas Jesus chegou com aquele seu jeito especial, com aquele seu amor terno e disse, filho, vocês já comeram? Pedro disse, não, Senhor. A gente pescou a noite toda, a gente não conseguiu capturar nada, nenhum peixe. E então Jesus disse assim, olha, lance a rede do lado direito do barco. Jesus então, mediante a obediência de Pedro, Jesus então fez um milagre e Pedro recolheu a rede cheia de peixes. Sabe o que isso significa? Que o Rei dos mares, o Senhor dos peixes, o Senhor da vida, o Senhor de Pedro, o nosso Senhor, nunca desiste de nós. Ele está sempre pronto a nos dar uma nova oportunidade. Ele também está sempre pronto a nos usar como uma oportunidade na vida de alguém. Eu gostaria que você refletisse em algumas perguntas que eu vou fazer agora. Aliás, algumas afirmativas, que eu vou fazer para você refletir. Altos e baixos fazem parte da vida. Você concorda? Nem todos os dias vamos amanhecer cantando. Há dias em que a canção sai fácil dos nossos lábios, mas há outros em que a gente está mais para chorar do que para sorrir. Isso é normal, mas nós não devemos nos deixar abater por isso, de acharmos piores ou acharmos que Deus não está conosco por causa dessas experiências difíceis. Outro destaque que eu quero fazer para você. Deus quer usar a sua vida como instrumento dele para levantar pessoas que precisam do seu auxílio. Há muitas pessoas ao seu lado que convivem com você no seu trabalho, na sua faculdade, enfim, lá onde você estuda, onde você trabalha, onde você se relaciona na sua vizinhança. Há muitas pessoas que estão precisando que você seja um instrumento de Deus para auxiliá-las. Deus quer usar a sua vida como instrumento para levantar pessoas que precisam do seu auxílio. Deixa eu te fazer uma pergunta para você refletir também. Você se lembra de algum momento em que esteve desanimado na caminhada da vida e que alguém foi instrumento de Deus para reerguê-lo? Você se lembra de algum momento em que você estava desanimado, que você estava desalentado e Deus usou alguém para erguer você, para apoiá-lo, para levantá-lo? Pois é isso que Deus deseja fazer com você nessa oportunidade. Da mesma forma que Deus usou alguém para reerguê-lo, Deus também quer usar a sua vida, a sua instrumentalidade para que alguém seja amparado e levantado por você. Não permita que as lutas da vida façam você paralisar. Não deixe que os dissabores acabem congelando a sua iniciativa, a sua vida cristã e a sua caminhada como um todo. Deus te ama, Ele te perdoa, Ele quer usar a sua vida para a honra e para a glória do nome dEle. Pedro então retomou a sua caminhada. E graças a Deus, Pedro foi aquela bênção que foi, porque ao invés de ficar prostrado, ele então reagiu e deixou que o Senhor o levantasse.
E não é à toa que ele é referência para muitas pessoas, porque ele se parece comigo, ele se parece com você, ele é aquela pessoa que mesmo diante de uma situação difícil, abateu-se temporariamente, mas levantou-se, reagiu e viveu para a glória de Deus. Foi um grande instrumento nas mãos de Deus. E a minha oração é que você também seja esse grande instrumento nas mãos do Senhor. Eu quero agora orar pela tua vida. Senhor, abençoe essa pessoa que está nesse momento passando por lutas. Que ela seja erguida pelo Senhor. Que o Senhor use braços instrumentalizados pelo Senhor para levantar cada pessoa que está abatida, Pai. Faça de nós verdadeiros Pedros que caímos, mas que não ficamos prostrados, que nos levantamos sabendo que a queda é do homem, mas que o levantar é do Senhor. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido. Você é um instrumento nas mãos de Deus.